Então, gente, é possível utilizar a meditação ativa até no momento da insônia. Vou explicar um pouquinho como fazer isso, tá? Como colocar na prática esse exercício que é muito simples, não precisa de ferramenta nenhuma. Por que nós temos insônia, né? Basicamente, quando a gente está no movimento inconsciente, agindo pelo ego, né, nós acabamos por gerar pensamentos repetitivos, por ficar condicionado à repetição de pensamentos. Então, às vezes a gente até desenvolve aquela síndrome do pensamento acelerado, né? Quando a insônia, por exemplo, ela é permanente, pode estar envolvendo essa situação. O pensar demais, o pensar excessivamente, a racionalização, esse movimento de busca mental, né? Isso é um movimento egóico, é um movimento que está totalmente contrário ao estado de consciência. Quando a gente coloca a meditação ativa, você começa a ser observador dos seus próprios pensamentos, né? É interessante, tenta fazer isso agora. É muito, muito bacana você observar o que você está pensando. E aí, o que acontece no momento da insônia? A gente não observa o que está pensando. E com esse não observar, é como se você soltasse as rédeas do cavalo, né? Ou soltasse o volante do carro para que ele fosse para qualquer direção. E automaticamente o próprio organismo não consegue funcionar de uma forma adequada. O próprio sono não funciona de uma forma adequada. E aí, tudo isso conduzido pelos nossos pensamentos. A gente tenta silenciar isso com medicamentos, com chá, sendo que existe uma forma muito simples, que é estar consciente. E quando você está consciente, você pode se comunicar com esses pensamentos. Você pode conversar com eles, por exemplo, né, na prática dizendo, olha, isso que eu estou pensando agora, eu posso deixar para pensar amanhã, isso não é um problema que cabe a mim resolver agora. Dentro do que você observou ali de pensamento, você vai acolhendo. Tá tudo bem, isso se resolve amanhã, vamos agora pensar, contar carneirinho, pensar em coisas que possam te ajudar a estar na presença. Esse exercício de contar carneirinho, gente, parece muito bobo, mas quando você começa a focar em algo de forma consciente, não com a concentração, isso te ajuda a desligar daqueles pensamentos soltos que vão embora. Então, a meditação ativa é isso. Como você pode, por exemplo, conduzir uma meditação ativa para te levar ao sono? Começar a pensar no seu corpo, sentir o seu corpo. Começa a pensar nos fios de cabelo, começa a pensar na região da face, pensar nos músculos da face, pensar na região da garganta, pensar nos órgãos, pensar na corrente sanguínea, né, no sangue correndo através das veias, pensar no funcionamento dos órgãos da região abdominal. Quando você vai levando a atenção para isso, você está automaticamente desligando aquele monte de pensamentos. Isso é meditação ativa. Isso é estar consciente e não necessariamente concentrado. Automaticamente você já vai permitir que as suas ondas cerebrais diminuam e aí o estado natural do sono ele vai acontecendo normalmente. Se isso é patológico, né, se está persistindo, se já acontece há muito tempo, é importante também observar quais são os pensamentos, se tem sentimentos envolvidos, se tem medo, se tem a própria depressão, né, ansiedade. Aí são situações mais profundas que essa meditação ativa ela pode ajudar com toda certeza, porque você está percebendo qual é a causa. Mesma coisa que eu comentei no vídeo sobre as dores e doenças. Quando você olha para o sentimento, quando você busca entender, o carteiro não precisa mais ficar batendo na porta para ser atendido, né? Nem batendo palma lá na frente ou tocando a buzina do carro, porque você está olhando para as causas, para aquilo que está ali dentro. E a falta de sono é exatamente isso, você está num movimento de preocupação, que é a ocupação por antecipação. Então, estar presente, meditar ativamente é a ocupação consciente. É você estar no momento presente, ocupado com aqui e agora, com o que você está fazendo agora. Então, esse é um exercício que pode fazer uma diferença enorme se colocado em prática na nossa vida e observado também, né, aquilo que está ali em profundidade, gerando esses sentimentos que são causadores do pensamento, da falta de sono e de tudo mais. Legal? Alguém já experimentou isso? Muitas pessoas que me acompanham, que fazem terapia comigo, já experimentaram, já colocaram em prática. Comentem aqui se vocês já perceberam algum resultado.